Olá, mais um vídeo. Hoje eu vim falar de uma experiência que eu tive, né? E começou com um sonho. Eu estava sonhando que eu estava no centro da minha cidade e eu encontrei minha mãe, só que estava estranho. Não parecia ser uma cidade. Era um lugar escuro, eu não via as paredes, eu não via os prédios, não via nada de rua. Então eu comecei a reparar isso. Falei, nossa, se aqui é a minha cidade, cadê os prédios? Cadê as casas, as ruas? Então eu comecei a me despertar, né? Depois de fazer essas perguntas, eu falei, tô projetado. Quando eu comecei a pensar assim, eu estou projetado, apareceu minha mãe. E ela não olhava no meu rosto. Aí ela falava assim, seu pai ficou preso no elevador. De novo. Não consegue sair de um elevador. Aí aquilo me deixou com raiva. Eu falei, caramba, meu pai fica dando dessas aqui, né? E aí eu fui ficando com raiva. E aí apareceu uma mocinha bonita. Começou a passar a mão no meu rosto, falar comigo. E foi escurecendo, escurecendo. Eu acordei todo arrebentado. Acordei chateado. Falei, caramba, perdi a projeção, né? Caí no conto do vigário da mocinha bonita, né? Só que aí eu falei, cara, eu vou levantar tal, depois já era de dia, eu falei, depois eu vou analisar isso direito. Então, durante o dia, eu fui, né, me recolhi e fiz uma prece para subir minha frequência, que eu gosto também às vezes de subir minha frequência através da prece. E aí, depois que eu subi minha frequência, comecei a meditar, eu comecei a observar só a minha respiração. É lógico, eu fiz a pergunta, eu quero entender o que está acontecendo, por conta da experiência, né? Foi uma experiência negativa, eu perdi a projeção e me perdi. Aí, eu observando a minha respiração, sem pensar em nada, eu consegui chegar à seguinte conclusão. Isso aí demorou uns 15 minutos mais ou menos. Que eu ainda tenho uma bronquinha. Não é uma bronquinha do meu pai e que eu tenho que resolver isso, né? Eu falei assim, então o pulo do gato tá aí. Antes da mocinha aparecer, eu fiquei com raiva do meu pai, porque a mulher falou que ele estava preso no elevador. Mas por que eu fico querendo que meu pai seja perfeito? Isso é um erro que eu estou cometendo. Aí eu comecei a analisar isso de novo. Fiz de novo, fiquei observando a minha respiração para meditar, né? Eu descobri que eu fico cobrando do meu pai o que eu não faço. E aí eu fico espelhando meu defeito nele. Então, quando eu estou projetado, eu faço a mesma coisa, porque a gente repete o mesmo erro que repetimos aqui no plano físico. E aí o espírito já sabia disso, então ele jogou aquela ideia que meu pai estava preso num elevador, nem vi se estava mesmo. Eu já fiquei com raiva, minha frequência baixou. No que abaixou, aí apareceu a entidade e terminou de dar o golpe de misericórdia em mim. Então eu perdi a projeção, provavelmente eu ia ser levado para trabalhar e por conta desse processo eu não fui, eu caí. E aí que vem a questão. Por isso que eu gosto da projeção astral. A projeção astral, depois que eu comecei a praticar ela, eu percebi, muita gente fala sobre isso, mas talvez eu vou tentar falar de uma outra forma. A projeção astral é uma ferramenta que nos faz evoluir em todos os sentidos. Faz você mudar o seu jeito de pensar, faz você se autoanalisar e faz a gente, como se diz, fazer a reforma íntima, que é tudo isso. Então o projetor astral, ou aquele que quer ser projetor astral, ele passa por esse processo.
E eu acho que os espíritos de luz deixam isso acontecer, que é pra gente se autoconhecer, né? E com propósitos de se retificar, de rever. Isso que eu percebi nessa projeção astral, depois analisando acordado, serviu para mim poder me autoanalisar, e eu ainda estou corrigindo. Estou corrigindo, porque isso não é facinho. Mas, então, e os espíritos da sombra, eles usam nossos defeitos. Aí é onde a projeção astral é legal, porque as ideias que é vendidas nas religiões aqui, espírita, umbandista, católica, de que é uma ideia assim de que a gente é perfeito, perfeito, perfeito. E a projeção astral, ela nos ajuda a ver a verdade. Eu vou te dar um exemplo. Antigamente tinha uma ideia assim de que se você saísse do corpo, isso que eu vou falar aqui, já um monte de projetor já explicou isso, que você vai ser preso e que vai ser, sei lá, vai ter algum demônio, algum ser lá mais potente do que Deus que vai te prender lá e você nunca mais vai sair, você pode morrer. Essa ideia, ela é até usada de má fé no meio espírita, no meio umbandista. Ela é usada para a pessoa ignorar a projeção astral. E aí você imagine o seguinte: a pessoa que vai se projetar pela primeira vez passa por isso que eu acabei de falar, essa experiência. Ela vai começar a achar assim, nossa, é muito perigoso, porque é mais fácil para ela achar isso do que ela fazer a reforma íntima ou se autoanalisar. Porque nós temos dificuldade de aceitar os nossos defeitos. Então, quando alguma coisa não mostra os nossos defeitos, então a gente não gosta, porque sai fora da área de conforto nossa. E aí, na projeção astral, você percebe que é mentira esse negócio de que você vai morrer. Eu já tive preso várias vezes, o espírito me prendeu várias vezes e eu saí. Foi em 96, um espírito me prendeu numa gaiola de ferro. E eram os espíritos feios, e eles falaram para mim que aquela gaiola, eles conseguiram me convencer que aquela gaiola me mantinha preso, que eu não conseguiria entrar em contato com Deus. E eu acreditei e fiquei na gaiola por um tempo. Essa projeção, depois eu vou contar ela mais pra frente, mas eu consegui sair depois. Então, aí eu falei isso com algumas pessoas. Falou, nossa, cuidado com a projeção astral, é perigoso, você escapou por pouco. E não é assim. Então a projeção astral, ela mostra a verdade nua e crua. Se você quer fazer projeção astral, você está pensando, você vai ter que mudar seu comportamento, porque faz parte da projeção astral. Projeção astral é mudança de comportamento. Certo? A gente que gosta muito de ficar preso na cultura da nossa religião, aos tabus, isso aí vai cair tudo. Você vai começar a fazer projeção astral, vai tudo por terra. Um espírita, ele é levado à projeção astral no centro de candomblé, ele é levado no centro de umbanda, ele é levado para o astral inferior, ele vê as coisas claras, nítidas e claras quando ele está consciente. Então, se a pessoa chegar para você e falar que é boa, que é muito boa, que é uma pessoa caridosa, e você se projetar depois e for ver essa pessoa, você vai ver a verdade. Entendeu? Então, essa é uma das experiências. Então aí a gente, quando começa a querer fazer projeção astral, que a gente estuda um pouco, a gente sai todo feliz, falando, eu quero ajudar, eu quero fazer parte, eu quero fazer amparo. Aí no primeiro momento que os mentores nos levam para fazer um amparo,
a gente não faz. Ele deixa a gente cara a cara, assim, ó, com uma pessoa que precisa ser assistida, e a gente não faz. E a gente não faz. Eu passei por isso. E aí a gente acorda e fala, por que eu não ajudei? Por quê? Então os mentores, eles começam a trabalhar isso na gente, esse egoísmo. Porque a gente aqui no plano físico, a gente fala, eu sou caridoso, eu frequento o centro espírita, eu frequento o centro de Umbanda e eu faço caridade. E lá no lado espiritual, nós não conseguimos esconder nada. Então os nossos podres, os nossos demônios internos, ele aparece para nós mesmos. E aí quando nós acordamos, nós falamos, meu Deus, por que eu estava fazendo aquilo? Por que eu podia estender a mão para aquele espírito e eu não estendi? Por que eu, ao invés de ir trabalhar como mentor, eu resolvi ficar com aquela mulher bonita? Se for um homem, né? Se for uma mulher, por que eu fiquei com aquele homem? E por que ao invés de dar um passe naquela entidade, eu falei um monte de absurdo para ela, joguei toda a minha raiva em cima dela? É porque nós somos assim aqui. Aqui nós fingimos não ser, nós fingimos ser bons. E a projeção astral, o legal dela é tudo isso. Ela vai nos ensinar, através dessas experiências negativas, a poder se rever. Aí se vendia a ideia, inclusive tem alguns livros aí de projeção astral. Eu já li um de capa azul aí que ele não fala diretamente, mas ele, na minha cabeça, assim, eu entendi que ele tenta passar a ideia de que se você não pode errar na projeção astral. E aí, eu, através das experiências que eu tive, negativas e positivas, eu cheguei à conclusão de que as experiências negativas são até as melhores para poder ajudar a gente mesmo, quem pratica a projeção, a poder melhorar. Então, hoje, você tem um sonho ruim, tem uma experiência negativa, você fica uma semana pensando sobre isso, de vez em quando, e você começa a mudar seu comportamento aqui no plano físico. Amanhã, isso já não é mais um problema, você supera ele. Então, os espíritos te levam em regiões que pessoas têm esse problema e você consegue ajudar as pessoas. É assim que é mais ou menos assim, não é só desse jeito, né? Existem N possibilidades. Mas uma das coisas que acontece na projeção negativa é a reforma íntima, é a mudança de comportamento, certo? A gente acha aqui no plano físico, às vezes também uma coisa que eu errei pra caramba aqui, a gente pensa sempre que tem algum espírito perseguindo a gente, tentando derrubar a gente. E às vezes nós temos um defeito muito grande que nós mesmos não percebemos. E aí esse defeito, ele influencia na projeção astral. E a gente pega e fala, é uma entidade perseguindo. E depois, se a gente analisar e observar, a gente percebe que é um problema interno nosso. Não é uma entidade. Talvez tenha uma entidade, mas ela não é a causa. Quem tem que mudar somos nós. Então é isso e muito mais a projeção astral, tá bom? Espero que eu trouxe bastante coisas para quem acompanha meu canal. Espero que eu trouxe bastante conhecimento, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigado, tchau.